Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais. Hoje nós vamos falar sobre uma boa formação escolar é fundamental. Estamos aqui com as professoras da CECI, a Tatiane Zorzi Guedes e a Diana Cássia Rigo. Então, pessoal, fica conosco, esse programa é um oferecimento da Escola CECI. Fica conosco. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. Então eu aqui nos programas Algo a Mais fico muito feliz por vestir Regla. A Uprana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Essa casa de terapias lá em Veranópolis, para quem se sentir chamado, aproveita e dá uma passadinha. Sicredi, gente que coopera, cresce. A URP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando dessa promoção, que a cada R$ 100 em compras, você recebe um cupom para concorrer um carro 0 km. E a Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor, ali próximo da Mix Lanches, a Papel Picado que abriu, para poder atender a toda Nova Prata e região. Agora, pessoal, eu vou dar o meu bom dia, boas-vindas para as gurias que estão aqui comigo, a Tati, a Diana, sejam muito bem-vindas. Tati. Bom dia. Bom dia. É um prazer enorme estar participando do programa. É isso aí, Tati. Hoje eu digo que é muito importante quando a gente fala de educação e a gente pensa, para quem é pai, mãe, na importância que se tem de colocar os nossos filhos, investir neles, colocar eles em locais que a gente tenha confiança também para o cuidado e também, a formação. E para isso, meninas, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa, porque eu estou aqui com a Tati e a Diana. Tati é diretora, a Diana é professora, então eu gostaria que elas falassem um pouquinho mais das atividades dela dentro da escola CECI, escola infantil. Tati. Bom, eu sou a Tatiane, todo mundo me chama de Tati. Nós estamos com a escola há 11 anos. Fundei a escola a partir de um sonho que eu tinha, consegui concretizar. Hoje me sinto realizada, muito feliz por ter uma turminha 10, tanto com as crianças quanto os profissionais que me acompanham. E realmente estou colocando em prática um sonho que eu tinha e consegui. Maravilha! Então, Tati, a todo esse tempo vocês atendem crianças de que idade até que idade na CECI? Nós atendemos as crianças de 4 meses até 5 anos. Temos alguns pequenos ainda de 6 e 7 anos que ficam comigo no contraturno e depois eles frequentam daí a escola regular. Normal. Olha só, isso. Que bacana. E Diana, professora lá na escola CECI, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho da tua vida como professora, das tuas atividades. Ok, então eu sou professora Diana, mas sou conhecida como a Prof. Di. Assim, é muito gratificante trabalhar com as crianças, assim, porque eles são, assim, um pedacinho da gente, né? Ver aquele carinho, aquele amor que tu dá e eles retornarem para você, assim, é algo que não tem explicação. Eu acho que tudo que tu faz com amor, com carinho e que você gosta daquilo que tu faz, tu tem uma resposta. Certo. Muito gratificante. E certo. A escola é maravilhosa. E essa tua escolha de ser professora foi desde pequena ou hoje, por exemplo, mais madura, que tu decidiste ser professora? Na verdade, eu sou formada como pedagoga já são 20 anos. Olha só. Mas eu trabalhei muito tempo fora disso. Faz 8 anos que eu retornei para a educação. Mas eu sempre gostei. Gosto do que eu faço. Amo crianças, assim, sabe? Acho que é por isso que eu tenho essa facilidade de lidar com eles. E eles de gostarem de mim, pelo que eu percebo. Então, assim, eu gosto da minha profissão. Tá certo. Olha só, quando a gente vê essa situação de que
precisa ter amor, carinho, e a gente diz, precisa gostar do que se faz. É claro que nenhuma atividade a gente 100% diz, eu amo tudo, até se eu precisar, por exemplo, tem situações que a gente passa no dia a dia. Eu tenho situações no meu dia a dia que eu digo, eu preferia estar fazendo outra coisa, mas a gente precisa compreender que quando a gente lida com famílias, a gente lida com o bem maior dessas famílias, a gente precisa ter um carinho especial, um cuidado especial. Tem situações que a gente precisa respirar, tem situações que a gente precisa, né? Mas é uma forma de dizer que bacana que se tem todo esse amor pela profissão para poder passar por tudo de uma maneira tranquila, né, Tati? Com certeza. Nós temos recebido a procura de muitas professoras novas que estão iniciando na profissão. E uma das perguntas que eu costumo fazer, você ama a sala de aula? Você ama o que você vai fazer? Se você não tem essa paixão, não faça. Né? Certo. Isso serve para quem ama, quem abraça aquilo com carinho, né? Vai ser a tua rotina do dia, você vai enfrentar inúmeras situações que às vezes você não sabe nem como resolvê-las. Mas, como você disse, respira fundo e vai e tenta resolver. E tudo se torna muito mais tranquilo Mas também, tem né? que ser com muito amor, senão não entre isso numa aí. sala de aula. Que bacana. E gurias, falando um pouquinho, porque a gente sabe da importância, principalmente, meu Deus, crianças de 4 meses. A gente pensa, mas nós precisamos. Quantas mães que desde cedinho vão voltar às suas atividades normais e precisam de um auxílio da escola, né? Então, Tatiana, eu gostaria que tu falasse para nós um pouquinho sobre toda a estrutura da escola para que a gente possa dizer que tranquilamente podemos, né, contar com um bom atendimento e deixar os nossos filhos, né? Porque isso sim, eu acho que para um pai e para uma mãe tem muito valor. Com certeza. Em 11 anos de escola, a gente aprendeu muito, continuamos a aprender todos os dias, mas um ponto assim fundamental, quando eu recebo os pais para conhecer a escola, eu comento com eles. Você só deixa o seu pequeno na nossa escola se confiarmos em nós. Se confiar, pode deixar. Tá? Aí eles ficam mais tranquilos. Então, eu vou apresentar um pouquinho da nossa estrutura. Claro. Na CECI, nós temos hoje 5 turmas. Nós temos o berçário, maternal 1, maternal 2, pré-escola A, pré-escola B. Nós atendemos, então, dos 4 meses do berçário até o final da educação infantil, no qual depois eles acabam optando por outra escola, né, para iniciar o primeiro ano. Tá E, certo. se quiserem ficar com a gente durante o meio turno, bem tranquilo. Tá? Então, a gente recebe crianças de todas as idades, as culturas, eu digo, são diferentes pais que nos procuram, tem diferentes costumes, né? E a gente vai organizando junto com os pais a rotina na escola. Tá certo. E funciona em turno integral. Isso. Podem, a partir de que horário que esse pessoal pode estar, que essas crianças podem estar entrando na escola? A escola funciona das 6h30 às 18h30. Nossa, um bom horário, porque tem toda essa situação de que os pais precisam cumprir as suas 8 horas, mas eles precisam com tempo antes, deixar os pequenos, depois às vezes ainda tem alguma coisinha para fazer, faz e vai buscar, então é uma facilidade. Os horários são bem ajustáveis, Sim. né? Dependendo da necessidade dos pais, do horário de trabalho, a gente vai ajustando conforme eles precisam. Que legal. E, prof. Diana, como você vê essa questão da estrutura? Porque a gente sabe que a escola tá nova, né? Até a gente viu algumas imagens enquanto tu falava sobre a estrutura, Tatiana, e a gente conferiu umas imagens que estavam passando. E como é bacana poder contar com uma boa estrutura para esse atendimento também, né? Sim. Os colaboradores fundamental. imaginam que sejam, para você seja também muito bom. Sim, é muito bom porque ela tá bem dividida. Tem, tipo, o que a gente precisa para trabalhar,
para dar um conforto, desenvolver as atividades que são necessárias, tá excelente. Tem toda uma estrutura Tem toda pronta. uma estrutura pronta. É isso aí, tudo pensado, né, Tati? Nós estamos na nossa nova estrutura desde setembro de A 2020. gente tá vendo, inclusive, umas Isso. imagens nesse momento. A escola foi projetada dentro de todas as normas, né? Certo. Todas as necessidades para se atender bem as turminhas. Olha só. Não, dá pra ver que foi tudo com muito carinho. E como sempre, uma escolinha sempre bem colorida, né? Sim. Não faltam as atividades ali expostas e tudo mais. Olha que bacana. Então, que bom que foi tudo bem pensado e também para quem, no caso, pai, mãe, possa mandar o seu filho e poder dizer que bom que eu posso ficar tranquilo, sabendo que está sendo bem cuidado. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dos profissionais que lá trabalham. A nossa equipe é composta pelos professores, cada turno, cada nível tem o seu professor no turno da manhã e o turno da tarde. Temos também alguns auxiliares, que algumas turminhas o professor não consegue dar conta, né? Então, nós precisamos de alguém para nos auxiliar nas trocas de fralda, alimentação, principalmente com os pequenininhos, né? E nós contamos com a nossa cozinheira, que prepara a nossa comidinha diariamente. Temos uma parceria muito legal com a nossa nutricionista, que oferece a sua orientação quanto ao cardápio, elaboração do cardápio. Ela faz um acompanhamento com as crianças, na medição dos pequenos, todo mês, faz um acompanhamento com eles, no qual a gente informa os pais, né? O dia que ela vem fazer esse acompanhamento, a gente informa os pais, qualquer dúvida a gente entra em contato, assim vai. Contamos também com um profissional de língua inglesa, que nos fornece as aulas. É uma parceria que a gente tem com uma escola aqui de Nova Prata. Então, uma vez por semana, os pequenos que optarem pelo inglês participam das aulinhas de inglês também. Que legal. E quando, Tati, tu fala sobre a Nutri, e algo que tá muito hoje em alta, se fala muito, é sobre o cuidado na alimentação e a questão dos bons hábitos, né? Desde pequenos, eu digo que por vezes a gente em casa, na correria, faz o nosso almoço, pensa em todos, mas por vezes não oferece tudo para a criança. Que isso começou isso, tá, come só isso, ou, né? Mas como é importante ter também esse cuidado junto com a Nutri, porque ela vai estar, né, elaborando o cardápio e eles vão ter que almoçar o que está ali disponível para eles. E todo esse cuidado também da pesagem e tudo, Tati, isso. É algo que parte é além da educação, vai para a saúde, que isso é um complemento, né? Incrível. Muitos pais me questionam, Tati, posso mandar um outro lanchinho para a escola? O meu filho não come frutas. Certo. Aí eu costumo comentar assim, olha, pai, mãe, nós não vamos deixar ele sem um alimento, mas nós vamos fazer o possível para incentivá-lo a provar, porque muitas vezes as crianças não aceitam porque não sabem o gostinho que tem. Então, e muitas vezes, lanchando junto com o colega na mesinha, eles acabam observando e acabam adquirindo gosto pela frutinha. Exato, porque às vezes os pais acabam colocando os filhos ou mais tarde, então dificulta, porque de acordo com a alimentação que ele tinha em casa, né? Mas se desde pequenininhos, eu acho que é bem importante, por vezes, assim, eles verem que os coleguinhas estão consumindo ali o alimento saudável e ele também vai começar. Então, é muito importante também isso. Na né? verdade, a gente planta a sementinha lá desde o berçário. Certo. Frutinhas, legumes, tudo que for mais saudável é plantado lá no berçário, desde os pequenininhos. Depois, ele vai automaticamente crescendo com o gosto pela uma boa alimentação. Pois é, porque isso é difícil, a gente sabe. Nós que somos pais, mães, a gente sabe o como é difícil manter ali e dizer, olha,
come vegetal, come, né? Claro que por vezes a gente escolhe então qual que você vai comer, né? Mas pelo menos coma. Mas a gente sabe que junto com uma turminha tudo facilita. E prof, me fala um pouquinho sobre essa questão do acompanhamento das crianças que vocês têm. Qual é o cuidado? Tu trabalhas no maternal 1, né? Então eles são bem pequenininhos ainda. Então, como funciona também a rotina dessas crianças na escola? Tu tocou num ponto que é muito importante. Assim, a rotina é essencial, sabe? Porque a gente começa desde a alimentação, a higiene, o soninho, a organização deles, né? Então, como nós trabalhamos? A alimentação, eu vou falar mais adiante, né, sobre os projetos que a gente faz. A gente já faz um projetinho onde a gente já começa a trabalhar a alimentação. Mas isso desde os pequenininhos. Eu trabalho com as crianças de 1 ano e 8, né, Tati? Vem pra mim, até os 3, né? 3 Ficam anos. comigo. Então, a gente começa desde ali, apresentar o que é saudável, o que é não saudável, o que acontece quando a gente come muito alimento não saudável. Tudo assim, brincando, às vezes fazendo alguns trabalhinhos, com historinhas, sabe? A gente vai educando eles para isso. A higiene também. Eles não vão fazer nenhuma das alimentações, nenhuma das refeições, sem lavar as mãozinhas. Então, eles lavam as mãozinhas, eles sabem que eles têm que secar, botar o papelzinho no lixo, manter o lixinho fechado. Se eles vão no banheiro, aprendem a lavar as mãozinhas depois das suas necessidades. Tudo é acompanhado, ensinado. Agora tem a questão também do álcool, a gente usa o álcool, que eles estão brincando um pouquinho, eles sabem que tem que ir lá e passar um pouquinho de álcool. E a gente vai trabalhando a autonomia. Parece uma coisa tão simples, né? Mas não é. Porque se tu tem uma rotina, tu consegue trabalhar com essas crianças para no futuro eles serem adultos mais conscientes e mais organizados. E é nessas pequenas coisas, nessas rotinas. Que para nós, às vezes, até para uma outra pessoa, olha, mas é uma coisinha tão simples. Mas não é. E são formas de fazer com que eles, assim, sejam óbvias as coisas, né? Exato. Então, a questão da organização, quando tu disseste, não, eles se tornam adultos, né, já organizados, já sabem o que eles Mais precisam fazer. responsáveis. Responsáveis. Porque eles têm que organizar desde as coisinhas deles. Tu vai trabalhando com eles também na organização da mochilinha, que é o encanto de ver. A organizar a salinha, guardar todos os brinquedos. Eles não podem deixar um num cantinho, eles têm que botar na caixa, porque tem que estar bonita a salinha deles. A organização da escola. Então, eles vão convivendo e é bonito, porque se eles enxergam alguma coisa que tá, eles já sabem. Então, é um trabalho que tu vem assim e tu vendo também é satisfatório. E para eles nem se conta, né? Com certeza. Nossa, isso é muito bom. E eu imagino que para os pais que estão em casa, estão assistindo, para quem já tem os filhos lá na CECI, ou para quem ainda precisa estar em busca de um local para poder deixar com cuidado, né? Porque a gente sabe que são os nossos tesouros, né? Então, poxa, a gente precisa estar confiando e também vendo que tudo é bem pensado para eles. Agora, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente volta para falar mais sobre uma boa formação escolar é fundamental. Fica conosco. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia.
Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje falando sobre uma boa formação escolar é fundamental. É um programa oferecido pela CECI Escola Infantil. E conhecendo toda a estrutura dessa escola, que é super bacana, e entendendo por que uma boa formação escolar ela é fundamental. Aqui no último bloco a gente falou também a questão da rotina, além de falar sobre profissionais, estrutura, né? A gente sabe que tudo faz parte do cidadão, né, que logo mais se torna. Então essas crianças, a gente sabe que se a gente coloca neles bons ensinos, a gente faz com que eles tenham uma rotina correta, que é lavar as suas mãos, escovar seus dentinhos, fazer a sua atividade e guardar o seu material, a gente sabe que tudo isso vai refletir para mais adiante. E para isso, as meninas aqui têm toda uma questão de rotina e tudo muito bem pensado para eles. E agora voltando, a gente vai estar falando aqui com a Tatiane, que ela é diretora da Escola CECI, estamos com a Diana, que é professora também lá da escola, estão falando sobre várias questões, né, que lá acontecem. E agora, Tatiane, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de também dos profissionais que atendem na escola, porque a gente já falou que são várias turmas e tudo mais, mas é muito importante pontuar que tu tem eles todos com formação, né? Sim, todos os profissionais da escola, as professoras, são formadas, tá, em pedagogia, e muitas já buscaram um aperfeiçoamento, uma pós-graduação, já estão, continuam caminhando para que sigam essa formação. Então a gente compreende que também são pessoas que já estão prontas e pessoas que buscam formações e inclusive pós, a gente sabe que são pessoas que realmente gostam do que estão fazendo, né? Então é ali que elas querem continuar, é nesse setor. E quando a gente vê a questão dos projetos da escola, meninas, vamos falar um pouquinho sobre todos os projetos, Diana? Sim, a gente trabalha basicamente com vários projetos. Nós temos até a gente vai mostrar depois o projeto sobre o trânsito. Mas por que a gente busca trabalhar muito sobre o projeto? Porque o projeto, ele dá a possibilidade da gente trabalhar diferentes modos, diferentes métodos, diferentes formas de trabalho. E o que é muito importante é adequar a cada faixa etária que a gente tem. Então, todos, na verdade, quando a gente senta fazer um planejamento e tal, a gente se junta entre todas, que até eu vou adiantar um pouquinho, a gente se junta a cada 2 meses. Aí, nesse dia, a gente planeja tudo que vai ser feito num período de 2 meses. Que a gente tem, assim, uma equipe, né, Tati, super pra frente, a gente busca sempre coisas novas, a gente se ajuda muito, é uma equipe, assim, super entrosada. Então, assim, isso enriquece o trabalho. E como a gente tem muita diferença de idade, trabalhando sobre formas de projetos, a gente consegue alcançar o objetivo que a gente quer.
mais fácil. E também oportuniza que eles descubram muita coisa, não apenas eu dizer para eles fazer, eu dizer assim, assado. Eles nos dão a chance de buscar o que eles querem se desenvolver, enriquecer o mundinho deles. A gente possibilita através desses projetos. É muito bom trabalhar com projetos. E exemplos de projetos para que a gente possa deixar mais lúdico? Sim, nós trabalhamos com o projeto de trânsito. Nós fizemos que até Aqui a está gente mostrando até ali tem na as telinha. fotos, A gente teve a participação dos pais, Certo. porque ali a gente envolveu eles para construir o carro junto com o filho. Aí nós fizemos a estrada, todo o pátio da escola, a sinalização do trânsito, que a gente já foi mostrando como é que funciona, como é um semáforo. Tivemos os profissionais da Brigada Militar que nos Isso. auxiliaram. E aí as crianças também já fazem a ligação de que os profissionais da brigada, os policiais, eles só querem o nosso bem, né? Isso. Porque a gente sabe que até uma vez a Duda comentou aqui no nosso programa, que trabalha na produção, ela disse assim, que ela falou pra mana dela que tinha um pouco de receio dos policiais. Ela disse, não, mana, tu precisa ficar bem tranquila, que são, num aperto, são eles que vão poder te ajudar. Então, nada de... Né, porque às vezes os Exato. pais dizem, senta na cadeirinha que a gente vai passar pelos policiais, fecha a cadeirinha, porque a gente sabe que tem, por vezes, nem todas as crianças, elas conseguem se acostumar com essas coisas, mas a gente precisa fazer com que eles compreendam que isso é muito importante. Mas tu vê como precisa levar toda a comunidade para dentro da escola para poder fazer. Então tu vê, é pai, mãe envolvido, então quantas vezes os pais não conseguem tirar aquele tempo para os seus filhos, então podendo com atividades como essa, é o momento que eles vão estar junto com seus filhos, vão poder né, participar. Daí tu chama os profissionais da área de trânsito, então tu tem toda essa questão de fazer com que eles compreendam como a vida funciona literalmente. Exatamente. Então, Agora, por exemplo, a gente está trabalhando o projeto de quem sou eu, a minha identidade. certo. Então, aqui envolve vários processos, porque é quem eu sou, me descobrir. Tem toda a parte que tu vai trabalhar sobre os sentidos. Então, é um trabalho assim que leva 2 meses para te desempenhando. E muitas vezes a gente já está encaminhando. As atividades vão para casa, para os pais participar junto, contar a história do nascimento deles. Toda essa parte, sabe, que envolve. Porque para eles saber a história deles é maravilhoso, né? Eles amam saber. Então, a gente já está trabalhando com esse projeto. Nós trabalhamos com um projeto de artes. Fizemos projetos de Saúde bucal. saúde bucal, que até tivemos a participação de... De uma odontopediatra Ai, que que bacana. trabalhou com as professoras, com as crianças. Tivemos uma avaliação dos pequenos na escola. Muito interessante, foi bem proveitoso. Foi. Então, são projetos que fazem com que, na realidade, não é só num setor, não é só... A gente pensa, muitas vezes, que a educação, ela tem que seguir uma linha, né? E a gente vê que a vivência é o que eles realmente precisam no início, que é para ter toda essa noção de mundo e, sim, com o tempo estar preparados para as suas formações, né? Eu digo que, claro que vocês já oportunizam as crianças desde cedo para quem quiser inglês, né? Outras que eu digo que hoje a primeira palavrinha teria que ser mom ou dad, né? Porque como é difícil a gente que não aprendeu desde cedo, a gente tenta se esforçar ao máximo. Então, a gente quer que os pais, que os nossos filhos, desde pequenininhos, já possam ter essas oportunidades, né? E como vocês veem, Tati, como gestora da escola, dar essas oportunidades e ver coisas que podem ser cada vez melhores para os pais? Na verdade, nós nos surpreendemos com o progresso que essas crianças apresentam. Hoje nós oferecemos, por exemplo, o inglês a partir dos 3 anos. Eles saem falando, eles saem cantando, eles têm uma facilidade muito grande, muito grande. E há anos atrás nós pensávamos inglês para uma criança de 3 anos, tínhamos essa ideia e a gente acabou assim
se surpreendendo com muita coisa, com muita coisa. A escola tem, para os próximos anos, enfim, outros projetos, tá? Para iniciarmos. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que eu gostaria de implementar na minha escola, é a dança, por exemplo. É uma coisa que trabalha muito com os movimentos, com a coordenação da criança. Então, são projetos que a gente futuramente, com certeza, porque a gente vem de uma pandemia, estamos retomando todo um trabalho que tínhamos há 2 anos atrás, graças a Deus, com muito sucesso, mas a gente está indo com muita calma, né? Claro. Porque tudo isso, infelizmente, para os pais, influencia no custo. Então, devagarinho, a gente vai implantando novos projetos, mas a aceitação, assim, é muito boa. Muito boa. Certo. Os pais optaram, muitos pais, pelo inglês. E assim a gente vê outras ofertas que a gente acaba fazendo também, tem uma aceitação muito boa mesmo. Que bacana. Eu vejo que essas questões de oportunizar, porque por vezes os pais em casa não têm noção de tudo que existe para esses, né, para esses pequenos. E a gente entende que essa pandemia ela veio para parar com, né, muitos setores. Imagina com as crianças pequenas, né? Então, vocês devem ter sofrido muito na questão ali de também manusear agora nos retornos e tudo mais, porque são crianças pequenas e precisa ter todo um cuidado especial. Prof, que lidou diretamente com os pequenos. Na verdade, assim, ó, eu acho que mesmo que nem tu disseste, eles foram prejudicados nessa parte mais motora, mais de desenvolvimento ali. Porque a maioria dos pais trabalham. Eles acabam ficando com um tio, ou com um avô, com uma outra pessoa, né, responsável. Eles não têm o mesmo trabalho, a mesma dinâmica que tu tem numa escola. Claro. Então, no momento que eles voltaram, além deles ficarem perdidos, porque mudou a rotina voltou, daí tivemos que implantar a rotina de novo, para eles voltar a trabalhar, o desenvolvimento motor deles ficou mais atrasado. Então, tu teve que começar assim, partindo aos pouquinhos. Estamos ainda, né, ainda aos pouquinhos, para pelo menos chegar agora no meio do ano, eles estarem prontos no desenvolvimento que eles realmente deveriam estar quando foi passado para cada turma, entende? Porque teve a troca de turmas, nesse período, 1 ano fora, tu já entra em outra turminha. Então, assim, para nós, assim, foi difícil. Elaborar uma maneira de fazer com que eles não sentissem tanto o trabalho e se desenvolvessem. Mas eles já estão bem. Não, mas é bem bacana entender também, porque às vezes o pessoal diz, mas eu sei que de tal época a tal época eles já deveriam estar fazendo isso, porque o pessoal tem muito essas comparações que para mim não deveriam existir nunca, né? Mas tem esse tipo de comparação. E a gente sabe que eles passaram, como nós passamos, por várias dificuldades nesse meio. E agora, Tati, enquanto ela falava, tem uma outra situação. Quantas pessoas que optam não por falta de condições, mas deixar com familiares que diz, eu vou deixar com a avó pode cuidar, então eu vou deixar durante 1 ano, 2 anos, depois eu vejo para pôr na escolinha. Mas, claro que para quem pode, nos primeiros meses a gente sabe que eles são um pouquinho mais, para quem pode, quem sabe, né, pode manter em casa, mas pensando no desenvolvimento da criança e no aprender, a gente vê que as crianças que iniciam nas escolinhas mais cedo, elas são uns aviões, né? Eu tenho um respeito muito grande por essa decisão, quando os pais procuram a escola com 3 aninhos, né, ou pela necessidade já de estar frequentando nos 4 anos. Mas é muito óbvio a diferença do comportamento, do desenvolvimento dessas crianças que a gente recebe, porque não existiu aquela socialização com os outros, não existiu principalmente a rotina. Nós, enquanto escola, sentimos muita dificuldade quando a gente recebe essas crianças na questão da rotina. Ele era acostumado a almoçar às 2 da tarde, né? E na escola você tem uma rotina que você almoça, então essa criança gera uma certa resistência
a se adaptar à escola, E até, que é bem normal. e até mesmo aquele choro, aquela coisa, claro que também cedinho pode acontecer, mas é mais difícil, né? É mais difícil. É bem difícil adaptar uma criança com mais idade do que um bebezinho quando inicia lá a sua vida escolar nos 4, 5 meses, 6 meses. Quanto maior a idade, mais difícil. Mais difícil. Mais difícil. E tu sabes que realmente essa questão de rotina, desde cedinho, e o pessoal diz por vezes, né? Porque a gente entende quando a gente vê, o nosso pequenininho, poxa, será que vai ser bem cuidado? Mas se tu escolheu bem uma escola e tudo mais, a gente sabe que a gente precisa conhecer os profissionais, conhecer quem está lá, conhecer a estrutura, para que a gente possa também ficar mais tranquilo em relação a isso. Mas de ver o crescimento dessas crianças desde o início. É do tipo, não é que a gente está querendo criar estímulos sem eles precisarem, mas é eles poderem entender que a vida vai funcionando desta forma. E não é que crianças de 1 aninho vão fazer atividades de crianças de 3 aninhos, não é isso. Mas é o fato de poder já, né, ir socializando essa criança, já a gente vê que eles vêm com bem menos poréns para mais tarde, né? E também essa questão, meninas, do cuidado, porque a gente sabe, vindo de uma pandemia, hoje a gente tem álcool gel na entrada, hoje a gente tem várias questões que a máscara foi embora, graças a Deus. Mas eu digo que ainda há alguns cuidados. Então, nessa questão da higiene, para os pais poderem ficar tranquilos, a gente, como é que se procede lá na escola? Posso dizer que foi uma época bem difícil, tá? Está sendo ainda, nós ainda não estamos totalmente tranquilos. A questão da utilização da máscara, dos cuidados, mas a escola teve que se adaptar a muita coisa, muita coisa. E eu acredito que muita coisa nós vamos continuar fazendo. Como medição de temperatura, é uma coisa, enquanto gestora da escola, não vou abandonar. Porque é uma coisa tão simples que tem muito resultado. Chega na entrada da escola, mede a temperatura, é uma coisa que nós não vamos abandonar. A questão da máscara, na semana passada, nesta semana, está sendo estão sendo dias de mudança. Mas eu tenho muitos pequenos que ainda usam máscara na escola por opção. Tá certo. E eles se sentem tranquilos. É que eu acredito que, como eles foram criados no meio da pandemia, para eles é normal. É bem normal. Eu via que a minha pequena, toda vez que eu entrava no carro, eu baixava a minha máscara. E a minha pequena lá. Aí quando eu me dava por conta, eu dizia, Jojo, já pode tirar a máscara aqui no carro com a mãe, por exemplo. Então, é natural para eles utilizarem. Então, sim, né? Se há essa possibilidade e se os pais também gostam que usem, é importante que continue. Assim, o que eu comentei é que eles fiquem muito à vontade. Nós, enquanto profissionais, estamos de máscara na escola. Certo. Estamos de máscara, assim, deixei livre, né? Claro. É uma opção, mas foi uma coisa tão natural, tão tranquila e assim, daqui a pouco eles vão optar por não usar e a gente respeita. Sim, conforme as coisas vão indo, né? Mas os professores estão de máscara. Interessante. Eles optaram. Mas é muito importante, porque ainda há algum resquício por aí. Então, até que se zere tudo, eu acho que é bem importante realmente Com lidando com certeza. crianças de poucos meses, né? Nós temos orientado aos pais também que em caso de qualquer sintoma gripal, a criança permaneça de máscara. Tem o lado bom, né? Tem o lado, eu digo, um pouco mais complicado, quando a gente trabalha os sons das letras, por exemplo, já com prezinho. Mas aí tem alguns momentos que a gente sente que pode ser mais difícil. Mas aí a gente tenta organizar e adaptar para o melhor possível para eles. Tá certo, mas muito bem. Pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna com o programa Uma Boa Formação Escolar é Fundamental, oferecida pela Escola Infantil Ceci. Fica conosco. Seres de luz,
em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre que uma boa formação escolar, ela é fundamental. Um programa oferecido pela CECI Escola Infantil. E nós estamos aqui falando sobre toda a questão de estrutura, toda a questão de profissionais e também entendendo o porquê que desde cedinho é importante a gente estar confiando os nossos filhos a uma escola, a uma boa escola, né? Onde a gente pode ficar tranquilo em casa e saber que sim, eles têm a sua evolução de acordo com a sua idade, de acordo, mas é bacana que o convívio, a rotina já comece a existir, né? Então estou aqui com as profs, com a diretora, a Tatiane, e com a professora Diana. E agora, meninas, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos registros, porque quando os pais estão trabalhando, não tem noção de tudo que realmente acontece na escola, e a gente adora chegar em casa e olhar a agenda, o que aconteceu hoje, né? Ainda questionar a criança. Então, meninas, como funcionam esses registros na agenda? A agendinha escolar faz parte da mochila do pequeno. Então, todas as refeições dos pequenos são registradas quanto à aceitação. Se ele aceitou, se ele mede a aceitação, se ele não aceitou. Todos os horários de soninho, principalmente os pequenos têm uma rotina de soninho, né? Eles são pequenos, eles precisam descansar. Então, a gente coloca lá, registra o horário que dormiu e o horário que acordou. Todas as trocas de fraldinha dos pequenos são registradas, todos os horários. Se é xixi ou evacuação, ficam ali evidentes para a mãe. Em caso de algum remedinho, alguma vitamina que a mãe necessitar, ela pode solicitar via agenda também, né? Sempre acompanhada da receitinha médica. E todos os recadinhos diários, né? Todas as necessidades. Por exemplo, a gente solicitando um material de higiene para o pequeno, ou fatos que aconteceram durante o dia. Às vezes, na hora da saída do pequeno é muito corrido, ali a gente recebe 3, 4 pais ao mesmo tempo, então a gente acaba não dando todas as informações, mas fica o registro na agenda.
Sempre que possível, a gente dá o feedback para o pai na portaria mesmo, né? Na busca da criança. Mas sabe que é muito importante isso e por vezes o pessoal diz, mas será que é tão necessário assim a informação de se fez xixi ou se, né, fez o seu cocôzinho? Será que é importante tudo isso? Só que pensa quantas vezes pode ser que os pais, sem essa informação, pense que tem acontecido na escola e às vezes não. E aí passa um dia, passa 2 e a gente... Poxa, é tão importante porque a saúde, e, poxa, vamos investigar porque aqui não está muito bem. Então, desde a alimentação, que sim, se a criança não está alimentando bem, o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa saber disso, é muito Em importante. caso da não aceitação de um alimento, o que foi oferecido, se teve aceitação, se não teve, tudo registrado. Com certeza. E dentro de todo esse mundo, prof, quando a gente vê essa questão das crianças, que vocês, e volto a falar sobre talvez a questão da rotina, que acho que é o que bate e impacta bastante na questão da vivência deles. Mas como tu vê essas crianças, desde ter os seus horários para alimentação, como é que tu vê? Eles se alimentam melhores quando eles pegam a rotina direitinho, quando eles realmente, como a gente falou antes, veem o coleguinha, como tu vê tudo isso acontecendo na vida dessas crianças? Porque eu acho que quando eles chegam, eles são uns, e eles saem outros. Realmente, quando eles chegam assim, tu oferece a comida, geralmente é não, né? Eles ficam meio intimidados, às vezes dão uma provadinha da gente insistir, dão aquela provadinha e ficam. Já na segunda semana, até tem casos assim de crianças que não comem em casa, mas eles comem na escola. Sim, tem comidas que não comem em casa, mas comem na escola. Isso é por quê? Por causa dos colegas. Às vezes a gente começa a brincar ali também com eles em relação ao alimento, assim, eles vão provando, eles vão comendo, eles cuidam, seu coleguinha tá comendo direito, se come bem, entre eles mesmos, sabe? Aí eles vão se policiando, chega aquela horinha, eles sentam, comem, pedem o suquinho, o chazinho que eles gostam. Certo. É muito interessante. E tu sabes que a hora do sono também é muito importante, porque quando a gente vê que em casa pode dormir a qualquer hora, é uma coisa. Quando chega na escola que tu tem um horáriozinho para comer, então tu não tem desculpas, né? Exato. Eu digo, ai não, mas prof, eu quero dormir. Ou claro que a gente precisa respeitar para quem tá chegando, mas o interessante é que eles sabem que eles vão comer, aí eles vão dormir, né? Então tem todo esse cuidado e é muito importante isso também na vida da criança. Sim, e eles já sabem que eles vão fazer o soninho. Vou te dizer pela turminha que eu acompanho, tá? Eles sabem que nós vamos lavar a mãozinha, aí a gente vai pra mesa, eles já vão sentar, cada um tem o seu lugarzinho. Eles, depois disso, eles vão escovar os dentes, que foi uma coisa que eu esqueci de falar primeiro na rotina. Eles escovam os dentinhos, a gente dá uma ajudinha, porque eles não sabem escovar bem. Claro. Mas já vai dando autonomia para eles aprenderem. Aí a gente dá uma repassadinha. Eles vão já na caminha deles, que eles já sabem, no dormitório, onde é as caminhas, fazem o soninho tranquilo. Mas é importante também saber, assim, ó, que se porventura uma das crianças estiver com sono antes desse horário, a gente possibilita que ele durma. Porque às vezes eles não passaram bem a noite, ou foram dormir muito tarde, saiu da rotina diária da casa, no outro dia eles estão com sono. Então, se a gente nota que eles estão com um soninho, a gente leva. No momento que acordam, eles fazem a refeição e a rotina segue normal. Pois é, então eles têm aquele carinho, aquele calor de casa também, né? Sabendo que está na escola. Então, até é assim, bem, agora que bem tu legal. falou uma coisa muito importante, uma coisa que a gente tem, né, Tati? A gente procura deixar o ambiente da nossa escola bem familiar. Principalmente por essa questão de adaptação. Aí eles se adaptam mais rápido. Tá certo. Por isso que eles se sentem bem e gostam. Com certeza, com certeza. E a gente vê que é muito mais que ser professora também quem está lá, né? Para poder dar esse auxílio. Exato, tu tem que ter o outro lado também, eu sempre digo. O lado da mãe também. Um pouquinho de mãe. Tem que ter.
É isso aí, porque com certeza eles precisam de carinho também, Muito. né? Então, como vocês veem, Tati, a questão do carinho com as crianças? Porque é muito mais que ser, né, uma professora, é saber que tu tem a responsabilidade de estar com aquela criança e também oferecer a ela que ela se sinta protegida e confortável, né? Eu costumo dizer que é uma mistura de carinho com limites, né? É muito importante. Nós fornecemos todo o carinho necessário, mas a gente impõe alguns limites para que eles aprendam, né, que algumas regrinhas eles vão precisar cumprir. Com certeza, que bonito Então, isso. essa mescla de carinho com limites funciona muito bem. Tá certo. A Prof. Tati é vista como a bruxa da escola, é procurada por alguns momentos para resolver algumas situações, Sim. né? Mas eu sinto que eles gostam de mim, porque assim eu estou tentando ensiná-los o que é certo. E eu acredito que quando os pais deixam os seus pequenos na minha escola, eles têm esse objetivo em que eles vão aprender, mas ao mesmo tempo eles vão receber também alguns limites, a educação, o carinho que eles precisam, que é fundamental. Porque sim, né, Tati? Os pais, eles precisam desse apoio. Porque em casa, se eles fazem o trabalho deles, o que é muito bom, né? Mas outra parte do dia, ele está na escola, né? A criança está na escola. E uma criança sem limites é difícil também, porque ele precisa saber que ele pode ir até onde a outra pessoa está, né? Então é aquela questão de não invadir também. Então, entre as crianças quando brincam, entre quando eles precisam fazer alguma atividade, precisa ser feita, né? Não é aquela coisa. A questão do respeito, que é muito Claro. importante, isso a gente frisa muito. O por favor, o muito obrigado, né? Peça com jeitinho, peça emprestado o brinquedo, o colega vai te emprestar. Com Tudo licença. depende da forma como você pedir. E, então, um ponto muito forte, assim, que a gente trabalha muito, assim, a questão de todas as profissionais da escola, é que eles respeitem o colega e eles se sintam respeitados também. Tá certo, muito bem. Meninas, vou fazer as considerações sobre o nosso programa de hoje. Então, eu gostaria de deixar esse espaço para que, se caso não foi falado ainda alguma coisa, e é importante frisar, que vocês deixem o seu recado. Então, Prof. Diana. É importante, né, Diana, falar um pouquinho sobre frisar todos os cuidados, né, e convidar para quem quiser conhecer. Eu ia né? dizer, né, que Isso veio aí. conhecer nossa escola, nosso Aham. trabalho. É muito bom. As gurias todas, falo por mim agora como profissional. A gente, assim, é muito dada com as crianças dão o nosso retorno, então vale a pena ir lá conhecer e ver o nosso trabalho. Mas com certeza, o lugar, né, de ver que Exato, tá tá muito bom. Tá muito bacana, Muito com bom. certeza. Tati, A Ceci fica localizada na Flores da Cunha, 256. Nós temos o WhatsApp disponível, telefone para agendar visitas, que pode ser feitas através do 3242-4156 ou 999352715. Eu agendo a visita para os papais sempre após o horário de trabalho. Em função da pandemia, nós iniciamos com essa sistemática e está funcionando muito bem. Então, a gente agenda um dia, os pais vêm até a escola, sempre na finalização do turno, e eu recebo, caso eu não puder atender esses pais imediatamente, porque as vagas são bem limitadas, a gente vai anotando o nomezinho, deixando na fila, e quando surge a vaga, a gente entra em contato daí com os que pais. legal, maravilha. Meninas, gostaria de agradecê-las por esse papo dessa manhã, saber que sim, a gente tem
escolas que a gente pode contar aqui com bons profissionais, saber que tudo que Nova Prata tem a oferecer, né, para os seus munícipes, e a gente diz aqui, olha, as meninas com a sua escola, que é muito bacana pelas imagens que nós vimos. Para quem quiser, vá conhecer, sim, estrutura nova, tudo novinho e pensado para eles. Então, é bem bacana. Muito obrigada, Tati. Eu posso fazer só mais um Claro. agradecimento. Eu gostaria de agradecer a minha equipe de profissionais, que hoje está sendo representada pela Prof. Di. É uma equipe, assim, maravilhosa. Nestes 11 anos de trabalho, posso dizer que eu tenho uma equipe boa mesmo, parceira. E um agradecimento especial também aos pais que estão comigo todo dia no portão, todo dia deixam os seus pequenos, que são pessoas, assim, super compreensíveis. Nós procuramos dar todo o retorno do que acontece dentro da escola. E caso esqueça ou não foi informado, eles me solicitam, a gente busca saber os motivos, o que aconteceu, esclarecer todas as questões. Maravilha! Tá? Muito bem, Tati. Muito obrigada. Agradeço também a Prof. Di, que esteve aqui conosco. Maravilha! E convido a você que está em casa a conhecer a Escola Ceci e também continuar na programação da Conecta Mais. Pessoal, um agradecimento especial para elas, a vocês, e até amanhã.